Olá, bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação. Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto que já tinha iniciado na aula anterior sobre estruturas de decisão, onde a gente estudou a ferramenta do C. Bom, o problema é que nem sempre todos os casos vão encaixar dentro dessa estrutura de decisão C. Por exemplo, quando uma avaliação de uma situação qualquer pode me indicar várias possibilidades. Por exemplo, eu posso ter que comprar, às vezes, um material escolar para minha filha, ela me dá várias opções. Comprar cartolina. Pai, pode ser a verde, ou se não tiver verde, então azul. Se não tiver azul, compra a vermelha. E você fica com várias possibilidades. Então, para esse caso específico, nós vamos trabalhar com a ferramenta selecione caso, se não, fim, selecione. Um exemplo já no pseudocódigo dessa ferramenta seria selecionar o caso para estudar uma variável. E aí eu coloco os casos condicionais. Se essa variável, por exemplo, tem a condição 1, eu executo os comandos para essa condição. E então ele pula para um próximo. Caso seja a condição 2, ele vai executar os comandos desse caso 2. Caso a condição seja 3, ele executa e por aí vai. Você pode colocar várias situações, quantas você precisar, até que você tenha um senão, quando nenhuma das situações anteriores são satisfeitas. E aí você tem os comandos também para esse senão. Para a gente ver graficamente, a gente usa os mesmos losangos do C, porque cada losango indica uma condição. E aí eu tenho a condição 1, condição 2, condição 3, e para todos eles eu tenho um verdadeiro, que seria o bloco dessa condição, e o falso seria a próxima condição. Vamos pegar um exemplo bem simples. Nós vamos ler um número, olha só, leia número, e aí eu vou selecionar o caso para avaliar o número que eu estou lendo. E aí eu tenho o caso 1. O que é esse caso 1? O número que eu digitei. Se foi 1, sendo 1, então eu vou escolher o número 1. A gente escreve na tela então para o usuário. Vamos tentar uma outra opção. Caso 2. Bom, se não foi o 1, ele vai continuar tentando. E se for o 2, escreva, você escolheu o número 2. E se for o 3, escreva o número 3. E aí você pode decidindo por quantos números você quiser, até que você chega num senão. Se não foi nem o 1, não foi nem o 2, não foi nem o 3, então a gente cai no senão. E aí vai aparecer nesse nosso programinha um número inválido. Agora olha só o fluxograma desse caso. Está bem do mesmo jeitinho. Vamos ler o número e aí vamos avaliar o caso desse número. Se for 1, então eu vou escrever na tela do usuário, escolher o 1. Agora, se o que eu digitei foi 2, ele tem um caso para o 2, que está na sequência. Aí sim, você escolheu o 2. Na sequência do caso, eu coloquei o 3, então eu coloco o condicional do 3 e escrevo, se for o 3 no bloco dele, escolheu o 3. E se nem 1, nem 2, nem 3, nada disso satisfaz, eu tenho um senão que vai escrever opção inválida. Bom, na aula de hoje nós falamos sobre a estrutura selecione caso, senão, fim, selecione. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.